nosso vaso cachepô autorrigável com suporte de madeira. É completo isso aqui. Você vai aprender como fazer o balde autorrigável e também como fazer o suporte para ele. Nós vamos precisar de uma lixa bem fininha, que a gente vai usar para lixar o nosso vaso, lápis, rolinho, 8 parafusos mais finos e compridos para a gente não estourar a madeira, trena, tesoura, esquadro, cola de madeira, martelo, parafusadeira, faca, barbante, que a gente tá usando esse marronzinho, mas pode ser aqueles outros cru que fala, mas aqui a gente tá usando esse aqui porque é o que tinha. Serrinha, 4 madeirinhas de pinos, quadradinha. Essa aqui tem 2,5, 1 polegada. A gente comprou elas numa Leroy Balarote da vida. Ela vem comprida, que a gente já deixou cortadinho com 50 centímetros cada uma. São 4 de 50 centímetros que nós vamos precisar. Aí, nós deixamos 2 aqui com 50 centímetros também, porque é o que sobrou, mas nós vamos ter que cortar elas, porque essa aqui vai ser a cruzeta do nosso suporte. A gente vai fazer uma cruz com ela, fazer um encaixe aqui, para poder apoiar o vaso em cima. Então, 2 aqui, 4 aqui. Vamos precisar de tinta branca. Essa aqui é o branco fosco. Vamos precisar de verniz. O branco é para o vaso, o verniz para o suporte. Vamos precisar de mangueira corrugada. O tamanho você vai ter que medir de acordo com o tamanho do balde teu. A gente vai fazer esse esquema aqui. E um balde, esse aqui é do mais simplesinho que a gente achou, para o nosso vaso ser mais baratinho. Pode ser esse aqui, ó. De preferência liso assim e não muito cônico. Porque quanto mais reto ele for de cima e embaixo, melhor. Mas como o balde geralmente ele é meio cônico assim, então a gente achou esse aqui que ficou perfeito. E vamos precisar também de uma borrachinha pra gente fazer uma tampinha. Que isso aqui é EVA. A gente vai usar esse EVA para fazer uma tampinha ali para nosso sistema autorrigável. Mas se você quiser fazer de borracha ou outro elemento, pode ser também. Pessoal, aí aqui a gente tá usando um balde de 10 litros, beleza? Aí qual que é o primeiro passo? Nós vamos riscar aqui. Nós deixamos 2,5 centímetros aqui. Nós tivemos que riscar porque a gente não vai precisar dessa parte aqui de cima. Não vamos precisar dessa borda e nem desse encaixe aqui da alça. Então a gente vai ter que cortar o nosso balde para baixo disso aqui. No nosso caso aqui deu 2,5, mas se você quiser cortar com mais ou menos, vai depender dessa parte aqui. O que a gente fez? A gente fez vários risquinhos em torno do balde e passamos uma linha. Agora é só cortar. Mas antes de cortar, a gente vai tirar as alças aqui. Força! Tiramos a alça aqui e agora a gente vai passar a serrinha para cortar o balde. Pessoal, conseguimos cortar aqui depois de muita dificuldade. Aí na casa de vocês, se vocês tiverem um estilete, é mais fácil de cortar. Daí o que a gente tá fazendo aqui? Nós estamos acertando alguma rebarbinha com a tesoura e a gente vai passar a lixa para ele não ficar áspero. Então segue essa dica para vocês também. Aí cortamos a tampa ali, cortamos umas rebarbas com a tesoura e agora a gente tá passando a lixa aqui para acertar os cantinhos. Porque ele fica com uns degrauzinhos aqui, umas imperfeições, então a gente passa a lixa, como é plástico, ele abaixa bem facinho. Então para acertar tudo em volta aqui, a gente faz com a lixa. Aí cortamos o balde, alinhamos aqui com a lixa e agora nós vamos passar uma lixinha bem fina, aquela que eu mostrei no começo do vídeo, pra gente poder pintar esse balde. Porque senão a tinta não pega. Pessoal, a gente tá fazendo esse processo aqui porque eu quero um cachepô branco e eu só achei o balde mais ou menos do jeito que a gente falou, que não é tanto tão... Como é que é? Côncavo? Como é que é? Cone? Sei lá. Cone. Enfim, não é tão torto aqui. Só achei no preto, mas se você já achar um balde no branco, melhor ainda. Você não precisa fazer esse processo de pintura. Então, nós vamos passar a lixinha aqui bem fina em todo o balde pra gente poder pintar. Então a gente lixou o nosso baldinho, lixamos aqui por dentro também, porque a gente vai precisar passar um pouco de tinta aqui. Mas antes da gente levar para pintar, eu já vou tirar a medida da cruzeta aqui que a gente vai colocar. A gente vai fazer tipo uma cruz assim,
pra gente apoiar o balde, porque a gente vai fazer um entalhe aqui, mas pra gente apoiar o balde nos pés aqui. Então, eu vou tirar essa medida já pra poder, na hora de pintar lá, ele deixar secar e eu poder ir fazendo essa outra parte. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a boca, pra saber a medida do negócio aqui, nós vamos pegar a boca, pôr aqui, pôr certinho ali, e fazer um risco para poder cortar. Fizemos esse risco aqui, como a gente vai querer que os pés fiquem um pouquinho mais para baixo, então a gente vai ter que diminuir um pouco a medida aqui. Então colocamos o balde aqui, a boca dele para baixo, aí fizemos o risco aqui para a gente saber mais ou menos o tamanho que a gente vai precisar, e daqui eu vou diminuir 1 centímetro, que vai ser meio centímetro para cada lado. Ó, aqui ficou com 25, eu vou cortar com 24, no nosso caso aqui. Daí no caso de vocês, vocês vão fazer a mesma coisa, dependendo do tamanho do balde que vocês vão usar. Coloca a boca para baixo e diminui 1 centímetro. Então no nosso caso aqui, eu vou cortar 2 pedaços da nossa madeira com 24 centímetros. Então a gente tá com o nosso balde aqui e nós vamos começar a pintar com spray a parte de dentro aqui mesmo. Lembrando que isso aqui é a primeira mão. Pode ser que a gente tenha que dar outras mãos também. Aí demos uma demão aqui dentro. Nós vamos virar a boca para baixo e dar sequência na pintura. Ó pessoal, então o segredo para não escorrer aqui também é na primeira demão você passar uma camada bem fininha, não força muito o spray, sempre jogando pro lado pra ele pegar bem. Então nós vamos deixar secar um pouco aqui e daqui a pouco eu venho da outra mão. E assim vai até a gente conseguir cobrir todo o balde com o branco perfeito. Então demos uma primeira demão, ele ficou assim com vários pontos pretos, mas a gente vai cobrindo ela com a tinta até a gente chegar no resultado que a gente quer. Então vamos para a terceira demão. A gente quer que fique bem branquinho, bem uniforme. Então a gente vai dar quantas demãos for preciso até ficar bem branquinho, bem coberto. Então aqui, pessoal, para a gente fazer aquela cruzeta do nosso suporte, o que a gente vai fazer? O nosso aqui, então a medida vai depender do que você tem em casa. Mas no nosso aqui a gente fez com 24 centímetros para a gente poder fazer essa cruzada aqui e encaixar um dentro do outro. O que a gente vai fazer? Vamos pegar esse 24 centímetros, vamos achar o meio dele, 12 centímetros. Chama aqui, 12 centímetros. Beleza? Aí o entalhe que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que fazer da largura da nossa ripinha. No caso aqui, 2,5. Então a gente tem 2,5 aqui. Descobrimos o centro da nossa ripinha aqui, que é 12. Nós vamos jogar 1,25 para cá. 1,25 para cá e 1,25 para cá dessa parte central. Então daqui até aqui nós temos os 2,5. Fizemos a marcação aqui, aí vamos utilizar o esquadro, que é bom de vez em quando, e fazer os riscos aqui. Fez o risco aqui, o risco aqui. É só os riscos da lateral que a gente vai usar para encaixar a nossa peça aqui. Aí, agora a gente vai precisar fazer até a metade aqui. Nós vamos precisar fazer esse rebaixo até a metade aqui. Então, a nossa madeirinha, ela tem 2,5. Então, nós vamos riscar aqui com 1,25. 1 centímetro, 2 risquinhos e mais uma quireirinha. Mais uma quireirinha. Tá. Então a gente tem que fazer o rebaixo até aqui. Nós vamos passar a serrinha aqui, chegou aqui, para. Então vou fazer o risco aqui.
Temos a nossa marcação aqui, aí agora a gente vai cortar. Pessoal, a gente vai manter a serrinha reta, não assim, inclinada, porque senão, só levemente não tem problema, porque senão a gente rebaixa muito do outro lado. A gente tem que fazer esse rebaixo aqui retinho. Ó, pessoal, chegou até a linha aqui, para. Aqui dá pra ir mais um pouquinho, mas chegou nessa linha aqui, para. E vamos pro outro lado. Então terminamos de fazer os cortes aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar uma faquinha. Se você tiver uma talhadeira é melhor, mas aqui eu não tenho, então eu vou fazer isso aqui. Tiramos o pedaço aqui. Aí eu vou passar uma lixinha aqui para tirar as rebarbas. Mas é basicamente isso aqui. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer esse mesmo esquema com a outra madeirinha para a gente poder encaixar uma na outra aqui. Pessoal, então estamos aqui com as duas canaletas prontas. Ó, e elas se encaixam aqui. Pode ver aqui, ó, que ela fica rente uma sobre a outra. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos passar cola de madeira aqui pra gente colar e deixar ele reto. Se ficar um vão muito grande aqui, é só cortar um pedacinho de madeira, colocar aqui, fazer um calcinho, dividindo aqui, né, os vãos. Coloca um calcinho e na hora de colar ele vai dar tudo certo. Ó, pessoal, agora a gente vai passar cola aqui. Pode passar bastante cola. Passa cola aqui, aqui, cola no outro lado. E vamos encaixar aqui e deixa aqui. Caso você precise firmar mais, a gente vai colocar um parafuso aqui no meio, ele vai ficar bem firme daí. Pessoal, então estamos aqui com a cruzeta pronta. Essa aqui vai ser a base onde o nosso balde vai ficar aqui em cima. E estamos aqui com os 4 pés de 50 centímetros. O que a gente vai fazer agora? O nosso balde lá ficou com 23 centímetros de altura. A gente vai deixar o balde um pouco para fora dos nossos pés. 8 centímetros nós definimos aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui 15 centímetros para a gente poder colocar a cruzeta aqui, parafusar ela aqui. Aí o que vai acontecer? O balde vai ficar 15 centímetros aqui para dentro e o restante para fora, no nosso caso aqui 8. Pessoal, então agora nós vamos medir aqueles 15 centímetros aqui, marcar e riscar em todos, que vai ser daquela medida para baixo, vai ser onde a gente vai colocar a nossa cruzeta. Pessoal, então para facilitar aqui eu já coloquei os parafusos, os dois, aí eu vou só descer eles aqui. Ó, pessoal, parafusamos os quatro pezinhos aqui no nosso suporte do vaso. Parafusamos aqui e agora a gente vai dar uma mão de verniz aqui, esperar secar e passar para a parte do alto rigado. Ó, pessoal, montamos o nosso suporte lá, agora a gente vai pintar com o verniz. Põe aqui, tira o excesso aqui, ó. Se tiver um baldinho para pintar, melhor. E vamos aplicar aqui. Ó, pessoal, pintamos com verniz aqui o nosso suporte. E agora a gente vai deixar secando aqui por meia hora, 1 hora, até que seca o nosso balde lá também. E daí já estamos com esse conjunto pronto. Aí só fazer o alto rigado. Aí enquanto as nossas outras peças secam, a gente vai preparar o nosso autorrigável. A gente vai usar essa mangueira corrugada que vai servir como reservatório. A gente vai colocar ela assim dentro do balde, com as bocas para cima. Aí dentro dele a gente vai colocar os barbantes, deixar um bom pedaço de barbante para fora, que esse aqui vai ser o condutor de água para a terra. O cordão vai puxando água, o nosso barbante vai puxando água de dentro aqui do nosso reservatório, que é a mangueira corrugada, vai puxando água e jogando água aos poucos dentro da terra. Esse é o sistema do autorrigável. Aí a gente vai usar esse EVA aqui para fazer uma tampinha para colocar aqui no nosso cano corrugado. E como é que vai funcionar o sistema? Nós vamos pegar um cordão, passar por dentro dele inteiro, que seja do tamanho, no mínimo do tamanho aqui, só
que a gente tem que deixar um pedação para fora. Esse pedaço aqui, aquele pedaço que vai ficar para fora, ele vai ser o condutor para dentro da terra. A gente vai colocar uma camada de terra, alguns cordões desse aqui, mais uma camada de terra, mais cordões desse aqui, pra gente espalhar vários cordões desse dentro da terra. Então aqui no nosso caso a gente cortou 4 cordões, que vai dar 8 raminhos no total, 4 para cada lado no nosso cano corrugado. Aí na casa de vocês vai depender do tipo de planta. Aquela que precisa mais água, você coloca mais cordões. Aquela que precisa de menos, menos cordões. Esse sistema de irrigação é o conhecido sistema de irrigação por capilaridade. A gente mediu aqui, cabe 350 ml de água. A planta que eu vou colocar nesse vaso, ela não precisa de tanta água. Por isso, 4 aqui barbante já vai ser suficiente para uma rega controlada. Se é uma planta que gosta mais de água, você pode colocar mais que uma mangueira dessa dentro do vaso e colocar mais fios, porque quanto mais fios tiver, mais água vai ir para a planta. E aí fica ao critério da necessidade da sua planta. Então aqui a gente amarrou de um lado só um peso aqui, porque a gente vai passar dentro ali do nosso cano corrugado. Coloca ali, aí vamos esticar ele vai cair do outro lado. Saiu. Tá meio molhadinho porque a gente tinha feito o teste para saber quanto de água cabia aqui dentro. A gente colocou, saiu dos dois lados, mas como a gente vai colocar uma tampinha aqui e ele não pode ficar pressionado aqui, e ele tem que ficar dentro da terra também, nós vamos fazer um furo um pouco mais para baixo aqui, uns 3 centímetros, 4 centímetros para baixo. Nós vamos fazer um furo pra gente tirar esses cabelinhos aqui que a gente vai colocar dentro da terra. Porque a gente poderia deixar assim, só que se eu coloco a terra rente aqui, corre o risco de cair terra aqui dentro e entupir, ou deixar aberto e dar mosquito da dengue e outros insetos mais, né? Dengue mata, lembre-se disso. Então a gente vai fazer uma tampinha aqui e deixar a água correndo por dentro e aqui ficar tampadinho. E por cima do vaso a intenção é nem ver que tem uma mangueira dentro, pra não ficar feio. Então beleza. Ó, pessoal, então aqui, ó, se você quiser esquentar uma faca no fogão e furar aqui para fazer um buraco, ele tem que sobrar espaço para os nossos cordãozinhos correr meio que livremente. Claro que a terra vai pressionar, mas ele tem que correr meio livremente. Aqui eu vou furar com uma broca, uns 3, 4 centímetros para baixo. E vou aumentar esse buraco aqui para a gente passar os cordões por aqui. Ó, pessoal, furamos aqui, um tamanho mais ou menos. Se você achar que precisa mais, fura mais. Aí nós vamos passar o cordão por aqui. Ó, passamos os cordões por aqui. E aqui a gente vai colocar a nossa tampinha e já era. Essa nossa mangueira corrugada aqui, ela tem 1 polegada. Ó, pessoal, fizemos os buracos dos dois lados, já tiramos aqui os cordões do nosso barbante, já alinhamos ali eles e como é que eles vão funcionar? A gente, ó, aqui tem 4, a gente vai colocar um aqui no fundo do vaso, a gente coloca um pouco de terra, coloca outro, coloca mais um pouco de terra, planta e vai distribuindo esses cordões ao redor da raiz da planta, pra ficar irrigado como um todo. Se você quiser deixar tudo aqui pra baixo, pode deixar, mas a água vai ser sempre correndo embaixo e talvez, dependendo do tamanho da planta, não irriga corretamente. O sistema de capilarização, ele vai umedecendo aos poucos o cordão e ele vai conduzir a água dentro do vaso. Então, quanto mais você espalhar, é melhor, que fica mais bem irrigado, tá? Mas aí fica a seu critério. A gente vai esparramar ele. Na hora que a gente for plantar, a gente vai mostrar também como que a gente vai fazendo e como que vai ficar o nível da água. Agora a gente vai fazer a tampinha aqui, né? Pra manter tampadinho, pra não dar mosquito. O que a gente vai fazer? A gente pegou aqui um pedaço de EVA, que é daqueles tapetes de EVA. Eu vou colocar aqui a boca pra eu saber mais ou menos a medida que eu vou precisar. Vou só pressionar aqui que já marca. E vou cortar um círculo. Ó, pessoal, terminamos. E é só isso aqui, já é o suficiente. Se você quiser facilitar na hora de tirar, você faz um furinho ali e coloca um barbantinho só para puxar ela. Coloquei o barbante dobrado aqui, eu vou deixar um cabinho aqui pra gente puxar, porque pode correr o risco dela, se você enfiar muito ali dentro do cano, depois você não consegue tirar, porque aqui essas tampinhas a gente vai ter que abrir elas de vez em quando pra encher de água, né? Gente, esse sistema de irrigação, ele é muito bom pra quem costuma matar as plantas afogadas ou matar de sede, como é o caso aqui em casa.
esquece de aguar as coitadas. É porque ela puxa só o suficiente, né? É, e aí sua planta fica feliz e você também. Não precisa ficar se preocupando em aguar sempre. Lógico que de vez em quando você tem que olhar o reservatório se ainda tem água. E tá pronta a nossa tampinha. Faz uma para cada lado. Pessoal, então estamos aqui com todos os itens para a gente montar o nosso cachepô no suporte com sistema auto-irrigável, que é a mangueira corrugada com os barbantes. Isso aqui são para a gente colocar nos pezinhos ali do nosso suporte, porque como a gente vai colocar dentro de casa para não riscar e para não ficar escorregando, a gente vai colocar esses negocinhos aqui embaixo dos pezinhos. Eles são super baratinhos, então você compra qualquer material de construção aí, tem. A planta... Nós estamos aqui com essa planta. O nosso balde que a gente pintou de branco. Olha só como é que ele ficou. Tá um pouquinho de sombra porque a gente tá gravando de noite aqui, que é o tempo que a gente tem. Mas ele ficou bem branquinho, ficou bom. E aqui a gente tem a terra, os fertilizantes, os substratos e etc. E ali tá o nosso suportão que a gente fez e pintou de verniz. Ele secou e já tá pronto para usar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colar primeiro os negocinhos aqui, ó. Parte de baixo, eles são autocolantes, então é só aplicar ali, colocar um em cada perninha e já tá pronto esse pedaço. É bom esses pezinhos que ajuda também a evitar a umidade do chão direto com essas madeirinhas e empenar. Tem 1001 utilidades esses pezinhos. Então, terminamos aqui. Agora vamos colocar de lado que a gente vai mexer com o balde. Aí, a outra etapa é a gente colocar o nosso cano corrugado dentro do balde. Vamos colocar aqui, ó, divide um tanto para cada lado, que ele não fique mais alto que a borda. Deixa os barbantes por hora por fora e agora a gente vai começar a colocar a terra e distribuir os barbantes. Então, ó, aí vamos colocando as terras. Coloca um pouco de terra no fundo, camada boa. Coloca um barbantinho de cada lado, esse pedaço aqui. Distribui ele aqui no fundo. E coloca mais terra para cobrir cada pedaço ali. Aí colocou mais um pouquinho de terra, nós vamos colocar mais um filete do barbante. Coloca a terrinha para cobrir os barbantes. E a gente vai vendo aqui a altura que vai colocar a planta. Ó, colocamos mais um pouco de terra ali, depois de medir, e vamos colocar mais um barbante dentro da terra. Aí agora a gente vai colocar a planta bem no meio, colocar mais um tanto de terra nas laterais e colocar o último barbante na parte de cima. Aí vamos colocar o último barbante sempre abaixo da linha da onde ele sai ali, sempre abaixo do buraquinho onde ele sai, porque a água tem que seguir a gravidade. Colocou o último, aí é só completar de terra até o topinho aqui do nosso sistema auto-irrigável. Ó, pessoal, completamos de terra aqui até quase cobrir ali. Se você quiser, você pode pintar a bordinha ali de marrom ou preto para ele dar uma disfarçada a mais, ou você chega a terra ali no limite. Só que se você colocar muito próximo ali, vai ficar caindo terra lá dentro, beleza? Então agora a gente vai colocar a água dentro do nosso sistema. O que a gente vai fazer? De um lado a gente vai colocar um funil pra gente colocar água, e do outro lado nós vamos deixar aberto também pra gente saber quando a água tá chegando ali. A hora que ela estiver chegando ali, porque a gente tem que parar. Ela tem que chegar até na onde tá ali o cordão. Então nós vamos colocando água até o nosso sistema encher. Tá vendo? Um pouquinho mais. Aí. Esse aqui é o limite, porque se a gente colocar mais pra cima, ele vai chegar até aqui em cima, só que ele vai entrar pelo aquele buraquinho do cordão e vai pra terra do mesmo jeito. Então desse jeito aqui, o cordão que tá até lá no fundo, vai lá do outro lado, ele vai sugando a água dali e jogando pra dentro da terra, aos poucos. E aqui a gente chegou nesse nível aqui. Do outro lado, ele também vai estar no mesmo nível. Por quê? Porque a água, ela sempre fica no mesmo nível quando tá num cano assim. Pessoal, tá pronto o nosso sistema de irrigação. Então, coloca as tampinhas. Aí, se quiser até cobrir de terra ali, eu acho que não tem problema, porque já foi feita a tampinha para cobrir mesmo. Daí disfarça e você deixa o fiozinho para fora, ou se quiser cobrir o fiozinho também não tem problema. Daí, a hora que você achar que precisa pôr mais água, só puxar aqui, tira a terrinha de cima, puxa e vê o nível da água ali. O mesmo nível que tiver aqui vai estar do outro lado. Então tá pronto o nossa planta plantada, nosso balde com a terra e todo o sistema. Agora a gente vai colocar ali no pé.
Ó, pessoal, arrumamos um canto aqui pra colocar o nosso pezinho. Já tá com as borrachinhas ali. E agora a gente vai colocar o vaso ali. Pessoal, então esse é o nosso cachepô no suporte elevado com o sistema auto-irrigável que a gente fez do zero e não gastamos, olha, gastamos mais ou menos R$50 para fazer. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que o preço é bem mais alto. Então tá aí o resultado final. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!